Paz, meus amados, tudo bom? Quero compartilhar a lição de número 9. Nós tivemos, durante um tempo, não gravamos algumas lições, tivemos algumas dificuldades no áudio e também no vídeo. Então, queremos gravar com um pouquinho mais de qualidade. Não está tanto assim, mas ficar um pouco melhor para os irmãos estarem entendendo a lição. Nós iremos gravar hoje, deixar a lição de número 9, dia 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelada. Esse é o tema que nós estaremos tratando aqui agora. Antes de continuar, na verdade, eu quero te fazer um pedido. Essa lição teve importância na tua vida? Se teve, compartilhe com amigos no WhatsApp, compartilhe com seus amigos esse link, porque nós estaremos falando sobre o mistério. E o mistério é promessa de esperança para as nossas vidas hoje. Se Deus tinha um plano desse mistério lá desde a fundação do mundo, se Deus tinha esse plano deste mistério, por que hoje nós não tratarmos dele? Por que hoje nós não falarmos dele? Por que nós não anunciarmos ele para os nossos amigos? Então, te convido a fazer isso. O mistério da unidade revelado, textual, a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, não era de entendimento de todos, ou não era de entendimento, na verdade, noutro tempo, como seria o plano de Deus em relação ao mistério, em relação ao que nós estamos tratando aqui. O Velho Testamento tinha conhecimento, o povo, os profetas do Velho Testamento tinha conhecimento de algo que iria acontecer, mas não tinha o domínio e o controle sobre que algo é esse. De que nós estamos falando? Nós estamos tratando de que mesmo? Eles não tinham esse domínio sobre o que seria e como seria, mas ele sabia de alguma coisa. Então, porque não foi revelado para eles esse mistério, o mistério foi revelado no Novo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa, Velho Testamento e Novo Testamento, nós usamos como Velho e Novo Testamento, mas a Bíblia ela se completa. Não tem como você usufruir do Novo Testamento sem antes observar as promessas do Velho Testamento. Isso aqui fez parte da Velha Aliança, não serve mais. Não. O Novo Testamento ele completa o Velho Testamento, para que a nossa meditação. Então, como foi revelado? Através do Espírito Santo. Quem nos enviou o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus subindo e o povo se sentindo só, se sentindo desamparado, se sentindo sem proteção, sentindo já que a esperança que eles tinham estava subindo para o céu, eles clamaram e o Senhor Jesus falou: calma, calma, tenha calma, enviarei outro Consolador, ou seja, alguém que tenha o mesmo poder que eu, capacidade que eu, que fique convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa de Deus para a humanidade. Então ali era a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, veio, ficou no meio do povo, está no meio do povo, está na tua vida, está na minha vida, trazendo esperança para a tua alma, trazendo esperança para o teu coração. E através desse Espírito Santo que está conosco, nós recebemos de Deus a revelação das promessas dele. Nós recebemos de Deus a revelação. Então, noutro tempo, noutro século, não era possível. Hoje é possível, porque hoje é revelado para nós essa graça maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa mistério? Mistério é algo guardado, algo que está guardado, esperando o momento de ser revelado. Quando alguém fala bem assim, o que você está carregando nessa caixa? Você fala, é um mistério. Está dizendo para ela, no momento oportuno eu vou revelar. No momento oportuno estarei revelando para você o que é isso. Mas agora eu não posso te contar, porque ainda é mistério. Ainda é mistério. Então, se é mistério, não é hora de revelar, a não ser que você determine o dia e a hora. Cristo foi nos revelado, já trazendo quem é esse mistério. Esse mistério, no nosso entendimento, é Cristo. Alguns quis dizer que é a igreja, outros relatam que é a igreja, nada contra, mas o mistério revelado é o nosso Senhor Jesus Cristo.
que antigamente eles tinham entendimento sobre esse mistério. Hoje nós estamos vivendo as promessas desse mistério em nossas vidas, tá bom? Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Deus revelou aquilo que estava oculto aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Observa aqui comigo. Se Deus revelou, nós temos acesso às promessas de Deus hoje. Se Deus revelou, nós temos acesso àquilo que Ele tem preparado para nós hoje. Ele revelou a santa promessa dele para as nossas vidas. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Por meio de Cristo recebeu. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. A nossa intenção é falar e entender a grandeza de um Deus revelado na Bíblia Sagrada. A grandeza de um Deus revelado para a salvação da humanidade. Então, é o nosso assunto hoje. O conceito bíblico de mistério, no grego é mysterion. A palavra mistério significa segredo, algo oculto, algo que ainda não é hora de ser mostrado, tá bom? Segredo ou doutrina secreta indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então era algo que estava oculto, que estava em segredo e passou a ser conhecido. Imagina, quero abrir um parênteses aqui para você entender. Imagina os profetas da velha aliança, do Velho Testamento. Eles anunciavam Cristo, mas eles não tinham a imensidão que era esse Cristo. Eles não tinham um entendimento no seu psique da grandeza que era Deus. Eles não tinham esse entendimento. Isso não estava aos olhos deles. Por quê? Porque não foi revelado na totalidade para eles como seria. Eles anunciaram a Cristo. Nós vamos observar Isaías, nós vamos observar Jeremias como profeta chorão, nós vamos observar outros profetas que falaram de Cristo, mas eles não tinham talvez um entendimento. Eles recebiam de Deus, anunciavam para o povo, mas não tinham total entendimento daquilo, porque a mente do homem ela é limitada. Trazer para os dias de hoje, nós hoje entendemos que promessa era essa, nós entendemos que mistério era esse a ser revelado, ponto, beleza, nós entendemos esse mistério, mas nós entendemos todos os mistérios de Deus? Não. Por quê? Porque nós somos limitados e estaremos limitados enquanto estivermos pisando aqui nessa terra, nós seremos limitados a muitas e muitas coisas. Deus tem algo preparado no céu para nós e nós sabemos disso. Nós sabemos que é incontável a diferença do viver na terra para viver no céu. Nós sabemos que é incontável, a diferença é tão grande, que nós não conseguimos mensurar isso, não conseguimos medir isso. Mas nós sabemos, mas nós não temos o domínio sobre isso. Nós não sabemos como é morar no céu, nós não sabemos como é andar na rua de ouro, nós sabemos que teremos tempo maravilhoso com Cristo, nós não sabemos como será a boda do Cordeiro, nós não temos, a nossa mente não consegue captar a imensidão de gente, multidão de gente ali adorando Deus na eternidade. Nós não temos acesso a isso, de conseguir mensurar isso, mas isso é mistério que um dia será revelado por Cristo. Um dia será revelada a boda do Cordeiro com Cristo. Um dia será revelada as mansões celestiais por Cristo. Um dia será revelada as promessas dele para as nossas vidas. Nós não temos o total domínio sobre isso, mas um dia Deus prometeu revelar para você isso, tá bom? Então, mistério, ainda tem mistério a ser revelado. Esse mistério que nós estamos falando é o Cristo revelado, que estava desde as promessas de Deus, desde a antiguidade, Deus tinha uma promessa de salvar o povo. Então, primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento estava oculto, o povo não tinha total domínio sobre o assunto. O primeiro subponto, conceito bíblico de mistério, nós falamos um pouco sobre o conceito bíblico de mistério, e eu quero aqui
trazer sobre o mistério e as promessas da aliança. Segundo subponto diz o seguinte: o desconhecimento do mistério. Nós falamos sobre ele não conhecia o mistério. Terceiro subponto, o mistério e as promessas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas, conheciam a respeito das bênçãos, não na sua totalidade, como nós falamos. Das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas nos vários versículos da Bíblia Sagrada. O que esse profeta não sabia era como isso aconteceria, como Deus falaria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Não sabiam como seria o rompimento dessas barreiras por Cristo. Eles sabiam que algo iria acontecer, mas detalhar, contar detalhes sobre isso não estava na mão dos profetas do Antigo Testamento, porque era mistério de Deus ainda a ser revelado. Vamos lá então? Então aqui é o primeiro ponto, Antigo Testamento, como seria? Vamos observar o mistério revelado no Novo Testamento, o plano divino oculto quando a Igreja de Cristo Paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, aqui nós conseguimos entender um pouquinho sobre o mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas. Quando Paulo diz que não foi revelado para os antigos, para os homens antigos, para o filho dos homens antigos, mas foi revelado para os profetas de hoje, para os apóstolos de hoje, através do Espírito Santo. Essa revelação veio para nós hoje. Então, nós conseguimos entender qual era o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. Aqui nós conseguimos entender ela, tá bom? Quero continuar aqui. Aqui embaixo, no primeiro subponto, revelando aos apóstolos e profetas. Aqui embaixo está dizendo o seguinte: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais profetas. Falamos disso. Então, foi revelado através do Espírito Santo de Deus. O mistério oculto revelado. Paulo traz dizendo que estava oculto, outrora oculto, agora revelado. Esse é o entendimento. Agora o terceiro subponto, ele é interessantíssimo a ser tratado. A magnitude do mistério. Magnitude fala de algo grande, talvez não achou uma outra palavra, então entrou a magnitude, que é algo magnífico, é algo sublime. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participante da mesma promessa. Ninguém tinha ventilado que etnias, povos, línguas e nações seria um só povo. Ninguém entenderia isso, talvez, na velha aliança, porque quando o homem pecou, desse homem nasceu povos. Observa que aqui já teve uma divisão de Caim e Abel. Aí depois, anos se passaram, nós vamos ver também uma separação na Torre de Babel. Aí essa separação, parece que os povos começaram a fragmentar ou se distanciar um do outro e era impossível unir o povo, mas já estava no plano de Deus, no plano de salvação, trazer o povo a ele. Então era um mistério que Deus tinha guardado. Por um homem entrou o pecado no mundo, então por um homem se distanciou povos, por um homem fez com que os povos se distanciaram. Cristo morreu na cruz do Calvário. O nosso mistério foi revelado por esse homem. Ele trouxe a união de todos os povos. Aí você fala, mas os povos não estão unidos. Os povos estão brigando. Os povos estão em guerra. Estão por N motivos. Estão porque a soberba tem crescido, o egoísmo, o egocentrismo, o chamado narcisismo talvez tenha entrado em algumas nações. Narcisismo talvez tenha entrado em algumas nações e fez com que a soberba fosse grande demais, mas Cristo já morreu para que isso fosse tirado de lado e existisse união. No céu não vai ter separação
de povo tal, de povo tal. No céu estará morando ali um povo maravilhoso, comprado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por ele, ninguém ventilou, mas por ele, já estava nos planos dele e para ele, para que todo povo visse e enxergasse a grandeza de um Deus maravilhoso. Eu e você fazemos parte de um único povo que vai morar no céu. Um único povo chamado para a salvação. Um único povo chamado para andar nessa terra como peregrino, andar nessa terra como estranho, andar nessa terra, mas entender que Cristo morreu e em breve, Ele nos espera na eternidade. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Então, a intenção de Cristo era unir o povo. O último ponto, já estamos adiantando porque queremos que fique pouco tempo nessa lição, apenas um resumo da lição mesmo. Falamos um pouco do primeiro ponto, do segundo ponto, e aqui fala um pouquinho sobre essa magnitude tremenda da grandeza de Deus. O mistério pré-estabelecido. O mistério pré-estabelecido. Pré-estabelecido é pré-marcado, pré-preparado por Deus. Deus já tinha tudo nos planos dele. Observa aqui. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Para ser executado um plano por Deus na plenitude dos tempos, ou no tempo certo de Deus, no momento certo de Deus, ele tinha um plano de salvação para a humanidade. Não foi pego de surpresa, o homem pecou e agora o que eu faço? Agora os meus planos foram por água abaixo. Se tem na tua Bíblia isso, na minha não tem. Na nossa Bíblia não está assim. Está que Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Por um entrou o pecado, pelo outro entrou a redenção, a salvação, a transformação para as nossas vidas. É tão tremendo isso, que nesse exato momento pode ter pessoas que estão vivendo na promiscuidade, vivendo no pecado, vivendo de forma totalmente errada, com a vida ética e moral totalmente destruída. Talvez até alguns homens de Deus, que dizem homens de Deus e mulher de Deus, já desejou a morte para algumas pessoas. Ele é muito ruim, ela é muito ruim, ele faz mal para ela e tem que morrer. Talvez alguém tenha desejado isso, mas Deus veio para salvar eles. Deus veio para salvar os que se haviam perdidos. E se você está vendo essa pessoa vivendo em promiscuidade, vivendo toda errada, ela está perdida. Se ela está perdida, foi para ela que Cristo veio. Para ela que Cristo veio. Ela está perdida, precisando de salvação, precisando de socorro. Qual é o nosso papel? Talvez eu não consiga me aproximar dela, eu não consigo chegar dela. Há um limite, há uma barreira para chegar até ela. Mas não há limite, não há barreira para eu interceder por ela, para eu orar por ela, para eu clamar ao Deus Todo-Poderoso pela vida dela. Esse limite não existe, então esse eu continuo fazendo. O mistério de Deus revelado em nós é Cristo. Aproximou Cristo de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é revelado em nossas vidas e através do Espírito Santo nós anunciamos salvação. Nós anunciamos o grande eu sou através de Cristo. Então, observa, Deus não foi surpreendido. Estava no plano de Deus todas as coisas. As riquezas insondáveis da promessa de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo Paulo como riqueza insondáveis. É algo que não tem como você medir. É tão grandioso esse mistério, é tão maravilhoso esse mistério que foge da nossa forma de pensar. É tão tremendo que nós não temos capacidade de mensurar essa grandeza. Então Paulo escrevendo aqui que essa promessa é algo maravilhoso e essa promessa traz para você salvação. Essa promessa traz para você nesse dia de hoje esperança. Essa promessa traz para você hoje alegria para a tua alma, alegria para a tua vida, alegria para a tua família. Essa promessa traz alegria diariamente e continuamente sobre a tua casa. Jesus é o mistério que nós estávamos precisando, que a humanidade estava precisando. A humanidade hoje tem Cristo como algo maravilhoso e o Espírito Santo em nós, nos revelando diariamente, continuamente, a grandeza e a graça desse Deus Todo-Poderoso. O eterno propósito em Cristo
Foi observado anteriormente, nós observamos hoje a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Observa o último ponto, o plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle. Ele já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus tinha um plano estabelecido para a minha e para a sua vida. Todas as nações já tinham um plano pronto de Deus para nós. Aqui mostra onisciência, onipresença e onipotência do grande eu sou. E esse é o Deus que age na tua vida. Foi revelado o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E eu quero terminar aqui dizendo: Jesus abençoa a tua vida. O Senhor abençoa a tua casa. Nos dias tão difíceis, eu anuncio paz de Deus para o teu coração. Eu anuncio paz de Deus para a tua família. Eu anuncio paz de Deus para os teus projetos. Que Jesus esteja na tua vida te fortalecendo e te capacitando e te fazendo vencedor. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.